Olá! A Venezuela já não é membro pleno do Mercosul. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai consideraram encerrado em 1º de dezembro de 2016 o prazo que haviam dado a Caracas para adequar suas normativas internas às do bloco, um compromisso que a Venezuela assumira em 2012, quando pediu para se tornar membro pleno. A suspensão implica a perda de voto, mas não de voz, uma situação semelhante à da Bolívia atualmente. No fundo da questão está o giro político dado pela Argentina em dezembro do ano passado, quando o neoliberal Maurício Macri assumiu o poder, e o Brasil, onde Michel Temer sucedeu a Dilma Rousseff depois de um processo de impeachment. Ambos os governos não pouparam críticas ao governo de Nicolás Maduro, o qual acusaram de violar os direitos políticos da oposição. Apesar dos avanços de governos considerados progressistas na América Latina na última década, é notória a recente articulação de forças com a intenção de aplicar alternativas mais conservadoras na condução da crise econômica que alguns países atravessam. E em meio a tudo isso, a morte do líder cubano Fidel Castro traz ainda mais elementos para reacender a discussão sobre o jogo de forças políticas na América Latina e suas consequências para o Brasil. E esse é o tema do debate de hoje. Contamos aqui com a presença de Luciana Fernandes Veiga, integrante do Centro de Pesquisa em Comportamento Político, Opinião Pública e Eleições na América Latina e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E também conosco, aqui no estúdio, está José Luiz Niemeyer, que é coordenador de pós-graduação e graduação em Relações Internacionais do IBMEC no Rio de Janeiro. Obrigado aos dois pela presença, um prazer tê-los aqui no estúdio conosco. Bom, e antes de começarmos o nosso debate, a gente assiste agora a um vídeo produzido pela nossa equipe de produção sobre a história do Mercosul. Pois é, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, vimos uma aproximação do Brasil com os países mais à esquerda, considerados na região, como o caso da Venezuela, Equador e Bolívia, e o afastamento que estamos vendo agora, inclusive com o Brasil liderando o processo de saída da Venezuela do Mercosul. O que a gente pode considerar que é mais ideológico ou meramente afetado pelo poder econômico? Quero começar ouvindo Niemeyer em relação a isso. Olha, eu acho que a América do Sul, como a política interna de vários países, vive um momento de transição. Não acho que nós vamos ter, no nível da política internacional na América do Sul, uma mudança tão profunda na agenda, porque as sociedades vão estar pressionando. Cada sociedade na América do Sul, a brasileira, a argentina, a venezuelana, está passando por um momento de contração econômica, de uma grave crise econômica, muito grave. Então, a política está se deslocando com relação à economia. As demandas políticas elas estão mais rápidas, mais fluidas. E mesmo que um governo na Argentina, um governo no Brasil, um governo no Uruguai, tente, no nível de América do Sul, criar um contexto mais liberal, mais de centro-direita, mesmo assim, as sociedades nesses países vão se posicionar para manter todo o avanço que ocorreu nos últimos, até mais de 10 anos, 15, 20 anos na América do Sul. Então vai ser muito difícil a política internacional, os países, no nível de política externa, eles conseguirem fazer com que as sociedades nacionais específicas também entrem nesta aventura ou neste movimento mais de centro-direita. Porque vai haver, rapidamente, alguns países vão perceber que a saída para a crise econômica, de repente, não é uma saída mais ortodoxa. E aí vão pensar novamente uma agenda mais
heterodoxa do ponto de vista econômico. E aí, na política internacional, alguns grupos, principalmente os grupos de oposição, vão também, na política internacional, tentar fazer com que o pêndulo da América do Sul não fique definitivamente voltado para centro-direita e volte mais para o centro, para centro-esquerda. Então, a ideologia pode voltar à agenda da política externa desses países em função da crise interna de cada país. Professora Luciana, em relação ao comportamento do eleitor, se a gente for analisar nos últimos 5, 10 anos, né, são os eleitores que escolheram tais governos e agora a gente sente essa mudança, de certa forma, alinhada em alguns países. Como entender essa mudança, as principais causas dessa mudança de comportamento do eleitor? Então, eu acredito, inclusive, que essa alteração ideológica venha de dentro do país. Eu acho que eu percebo até um movimento meio contrário. Os países estão meio mudando. Eu vou fazer até uma ressalva que, da perspectiva do eleitor, eu tenho minhas dúvidas se é ideológica, apenas ideológica. Eu acho que tem um comportamento da economia que é muito forte aí. Então, que é o que afeta o dia a dia das pessoas. Exatamente. Né? Então, se você pega, por exemplo, qual que foi o momento de ouro, digamos assim, da esquerda na América Latina? Se você pega esse momento de início de 2000, 2002, 2003, até 2008, até a crise, você tem o quê? Você tem os presidentes latino-americanos, mais à esquerda, tendo um desempenho muito positivo junto à opinião pública, né? E essa avaliação muito positiva também muito pautada pela avaliação da economia, que por sua vez muito pautada pelo desempenho real da economia, que foi uma década marcada por profundo crescimento econômico e com distribuição de renda, né? Então, eu acho que enquanto isso durou, foi muito positivo, só que o que a gente percebe agora é que o eleitor está sentindo no bolso, né, que o seu padrão de vida está caindo, e aí ele tenta uma outra possibilidade, né, que não foi exatamente o que aconteceu no Brasil, porque no Brasil o eleitor votou para o governo Dilma, e aconteceu o impeachment e tudo mais, mas é o que a gente percebe na América Latina, de modo geral. Bom, a gente tendo em vista a questão econômica principalmente, o conservadorismo é resultado da dificuldade que a esquerda mundial teve em construir soluções à crise de 2008, Niemeyer? O que eu estou querendo dizer é que o conservadorismo ele não vai durar por 5, 10 anos. Como durou esse alinhamento à esquerda? A história é cíclica, não tem jeito. Nesse caso, então, é cíclica mesmo. Num período de contração, depois você tem um período de descontração. Se nós ficarmos num período de contração durante muito tempo, segurando o gasto público, segurando com medidas ortodoxas, segurando a economia, como quer, por exemplo, o governo Temer, muda muito rápido. A sociedade vai começar a se posicionar contra, outras sociedades, imagino também, que vão seguir esse mesmo receituário. E aí você pode ter, no nível de política internacional, na relação entre países, talvez novas demandas. A professora tem razão. Não é o cidadão comum que define isso, mas os grupos, por exemplo, o empresariado. Se o empresariado começar a achar que a política de Temer, no caso do Brasil, é muito contracionista, e vai querer um pouco que a máquina funcione mais, que haja um pouco mais de desenvolvimento, isso repercute na hora na política externa, porque o governo brasileiro é um governo que influencia os demais governos da América do Sul. Então, me parece que nós não vamos conseguir ficar muito tempo com uma só agenda, até porque 2018 está perto, muito perto. E em 2018 nós vamos ter uma eleição presidencial muito complicada, com muitos candidatos no primeiro turno. E alguns candidatos de centro-esquerda e alguns de esquerda. Ciro Gomes, por exemplo, o PT vai ter uma candidatura. Tudo bem que o setor mais de centro-direita também vai se posicionar com candidaturas. Como 2018 está muito perto, eu já estou começando a perceber o governo Temer com receio da sua própria política econômica. Pode ser que na relação entre países da América do Sul, não tanto com Macri, porque Macri está conseguindo algum sucesso na sua política econômica, mas em outros países eles vão começar a dizer, olha, já não deu certo o movimento mais conservador, vamos voltar para uma política mais expansionista e aí uma política mais estruturalista do ponto de vista econômico e do ponto de vista ideológico, com maior intervenção do Estado. Eu só estou apenas querendo colocar para o telespectador que os períodos de maior conservadorismo, ou menor conservadorismo, maior
interferência do Estado, menor interferência do Estado, eles vão ser mais curtos daqui para frente, porque a política ela não está mais acompanhando a lógica econômica, pelo próprio processo civilizatório. A sociedade brasileira, a sociedade argentina, boliviana, venezuelana, são sociedades mais organizadas do ponto de vista político. Então as demandas, elas surgem e são digeridas de forma mais rápida também. Então é muito difícil você dizer, teremos 4 anos ou 6 anos com uma agenda mais conservadora ou com uma agenda mais intervencionista. Isso que acho que vai mudar não só no Brasil, está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Bom, a gente pensando aqui também no nosso vizinho, né, Venezuela, como já falamos a questão do Mercosul, vamos ampliar um pouquinho a nossa discussão sobre os rumos da política econômica na América Latina. Convido agora para a nossa conversa a jornalista Eliana Jorge, que conversa conosco direto de Caracas, capital da Venezuela. Olá, Eliana, bem-vinda ao debate, tudo bem com você? Boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos. Eliana, como as recentes notícias envolvendo a Venezuela e o Mercosul repercutiram por aí em Caracas? Aqui tem essa situação de que o que será realmente, né, como a Venezuela vai encarar esse freio que recebeu do Mercosul, porque afinal foi um primeiro grande bloqueio que a Venezuela sofreu de um bloco no qual era até então bem-vinda. Então é uma situação delicada, porque a gente não sabe muito bem como o governo vai reagir, se vai acatar ou não, porque a própria chanceler Delcy Rodrigues falou que será um golpe de Estado dado à Venezuela e que, bom, até o mesmo presidente Nicolás Maduro disse que se fecham a porta, ele entra pela janela em relação ao Mercosul. Então tem essa interrogação de como o país vai encarar essa perda de status no Mercosul, e até porque esse peso, esse freio, tem mais a ver propriamente com a questão política, a perda desse peso político, do que a questão econômica, né? A gente sabe que a Venezuela está passando por um momento muito delicado economicamente, mas também vem acontecendo essa perda, fragilização do apoio político ao país. Amanhã deve ser realizado o terceiro encontro entre o enviado do Vaticano, o governo e a oposição, mas há inclusive um questionamento, realmente vai acontecer esse diálogo, porque a oposição enfoca que o governo não está cumprindo com as regras determinadas no primeiro ajuste para esse diálogo acontecer. Então, será que a Venezuela também vai perder o apoio do Vaticano? Como é que fica essa situação do apoio político à Venezuela diante dessa situação de, por assim dizer, arbitrariedade do governo em relação a essa situação política que vem vivendo? Eliana, já volto a falar com você. Quero aproveitar esse ponto que você traz. Professora Luciana, você fecha a porta e o país quer entrar pela janela, né? Como bem lembrou a Eliana. Essa situação política que se apresenta, isso é desejável para um bloco aí que tenta cada vez mais se consolidar? A decisão política é mais forte do que a econômica em relação à Venezuela? Então, aí a gente tem 2 pontos. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: se nós pensarmos em termos de América Latina, que foi a primeira década do século XXI, você tinha o quê? Você tinha uma liderança muito grande do presidente Lula, que tinha um projeto de fortalecer a América Latina e de colocar a América Latina como uma prioridade para a sua política externa. Né? Muito em sintonia com os outros líderes também, os Kirchner, ou seja, muito em sintonia com os outros líderes latino-americanos, e havia uma tendência de expansão e mais, havia uma ideia de cooperação muito forte, né? Uma ideia de vamos cooperar para que juntos possamos ser fortes. O que a gente percebe é que isso deixou de ser uma prioridade. Isso deixando de ser uma prioridade, ou seja, esse fortalecimento do bloco latino-americano e particularmente desse bloco mais com essa ideologia à esquerda, deixando de ser uma prioridade, corta esses suportes que antes se davam, né? E o segundo ponto que eu acho importante chamar a atenção é o seguinte: a economia é um aspecto
super importante. Mas tão importante quanto a economia em termos objetivos é o tratamento que você dá à economia. Quanto a oposição bate no governo, não é só a ideia porque a ideia da economia não é só a avaliação do desempenho econômico, mas também a avaliação do desempenho do presidente na gestão da economia. Então, quando a economia vai mal e se diz que a economia vai mal porque o presidente está gerindo mal a economia, aí a gente já tem uma questão política para além da questão econômica. Né? É isso mesmo. Imagina se na Venezuela a oposição chegar ao poder. Eu não dou 2 anos para a população estar questionando a nova situação que era a oposição, mesmo com um grupo de Chávez, de Maduro fora do poder. Porque a crise é tão grave e é estrutural que, eu volto a dizer, a política ela vai sempre estar na frente, a demanda política na frente da solução da crise. Aqui no Brasil também. Muito difícil o Temer conseguir controlar a economia e ter apoio político. Ele pode até tentar controlar a economia junto àqueles o grupo de empresários, aqueles que pensam em economia, mas na população, dizer que as coisas vão melhorar daqui a 6 meses é muito difícil. Então a população vai estar com o nível de crítica sempre à frente. O Mercosul é até uma possibilidade. O Mercosul é o que a gente chama de união aduaneira imperfeita. O Mercosul nunca deu muito certo, essa que é a verdade. Nós começamos com uma zona de livre comércio, um comércio entre os países do bloco. Quando nós começamos a pensar na tarifa externa comum, na TEC, nunca ficou decidido uma TEC entre os países do bloco. É para você poder comercializar com países de fora do Mercosul. Então, o Mercosul é imperfeito nas suas estruturas. Muitos acham que o Mercosul foi criado na década de 90, eu até gosto um pouco disso, para amenizar uma situação confusa no passado, década de 70, entre o Brasil e a Argentina, na construção de Itaipu. Sempre foram competidores na América do Sul, Brasil e Argentina, inclusive na perspectiva estratégico-militar. Então, o Mercosul foi criado muito para abrandar as relações Brasil-Argentina pós-regimes militares, tanto na Argentina como no Brasil. Então, a gente tem que pensar o Mercosul sempre com certo desconto. Agora, tem um outro bloco criado por Chávez, que é o Unasul, que esse sim tinha um emblema, uma emblemática muito ideológica por detrás, e esse já perdeu influência. Já mostra aquilo que a gente está discutindo. Talvez na perspectiva ideológica, hoje, os desenhos de integração na América do Sul estejam diferentes. Não está se relevando tanto a questão ideológica, está se relevando mais a questão ligada à exportação, importação, algo mais real entre os países. Isso pode ser. Mas volto a dizer, basta a falta de solução política dentro de cada país, principalmente os países relevantes na América do Sul, Brasil, Argentina, Equador, Venezuela, Chile, basta uma falta de solução política interna para talvez os governos começarem a novamente, via o protesto da oposição e da população que está percebendo que a crise não é resolvida, para os governos voltarem com uma agenda talvez, não sei se mais à esquerda, mas mais intervencionista, e isso refletir no nível de política externa ou de política internacional da América do Sul. Bom, falávamos aqui de economia, então quero voltar a chamar a Eliana, que conversa com a gente diretamente de Caracas. Eliana, qual a dimensão real da crise econômica na Venezuela? Alguns jornais afirmam que a situação não é tão grave como se vende para fora, outros afirmam que sim, há pessoas passando fome, falta de insumos básicos, etc. Você que está em Caracas, o que pode relatar para a gente em relação ao dia a dia das pessoas? Olha, ver pessoas revirando lixo aqui na capital não é uma novidade. Infelizmente, essa é uma rotina e pessoas de várias idades, inclusive crianças, até idosos, sim, há essa divisão agora, está aumentando muito esse distanciamento das classes sociais aqui, porque as classes mais populares não estão tendo condições de realmente levar à mesa, comer como comiam antes. Está tudo muito caro no país. Para você ter uma ideia, é preciso levar o equivalente a esse tanto de notas de 10 bolívares para comprar 1 quilo de carne moída, que custa cerca de 4.000 bolívares. Mas, para comparar melhor, o salário mínimo é de 27.000 bolívares, mais uma bonificação que chega a 60.000 bolívares. Mas isso não dá. Uma cesta básica aqui no país está custando cerca de 137.000 bolívares.
as pessoas, a gente vê o venezuelano antes era gordinho e hoje em dia as pessoas já estão magras, perdendo peso, comendo muitos vegetais, porque muitos já não conseguem comprar proteína, arroz, macarrão, que eram itens muito consumidos por aqui pelos venezuelanos, porque também há a questão dos preços tabelados. Só que isso já está insustentável, porque criou um outro grupo, que é chamado por aqui de bachaqueiro, que são os revendedores informais. Então, os bachaqueiros acabam vendendo altíssimo esse produto, que conseguiam por um valor ínfimo. E agora, essas mercadorias escassas já estão voltando aos supermercados, porém com preço muito alto. Então, as pessoas não estão conseguindo comprar, fazem sacrifícios. E sim, quem tem uma situação financeira mais cômoda, sim, consegue comprar. Você vai no mercado, shampoo, arroz, leite, açúcar, são itens que não aparecem com tanta facilidade, mas em alguns locais você sim consegue, locais mais de classe alta, classe média alta, sim, mas por um preço exorbitante. Então, há essa questão. Não há, mas há, né? Mas tem para quem tem dinheiro para comprar. A pessoa humilde não está conseguindo levar à mesa o que vinha comendo como antes. Há estudos que apontam de que há fome oculta, quer dizer, a pessoa come, mas não se alimenta, porque não está conseguindo ingerir a quantidade mínima de proteínas, de carboidratos por dia. Então, está bem delicada essa situação e o país está à beira de uma hiperinflação, né? Ao longo de todo esse ano houve uma forte inflação, mas agora, no próximo dia 15 de dezembro, o Banco Central informou que vai lançar novas notas. A de máxima denominação vai ser de 20 mil bolívares, ou seja, quase o valor do salário mínimo. Para vocês terem uma ideia, esse daqui é 100 bolívares, que é o bilhete de máxima denominação aqui na Venezuela, e a grosso modo, para comparar, é como se fosse usar uma nota de 100 reais para comprar um bombom, que é o que a nota de 100 bolívares hoje em dia alcança. Então, é uma situação bastante delicada, as pessoas estão passando trabalho, como eles dizem por aqui, Cristiano. Sem dúvida, Eliana, a gente tem acompanhado algumas imagens fortíssimas, mesmo como você disse, né, de pessoas revirando lixo e as filas para compra, né, de itens básicos do dia a dia. Eu já volto a falar com você, Eliana. Eu quero aproveitar esse ponto que ela apresenta e mostra, né, a questão do bolo do dinheiro. Quem viveu o Brasil fim dos anos 80 lembra bem dessa época de hiperinflação. E há sempre esse receio, né? A recessão que o Brasil e a Argentina atualmente têm enfrentado. Será que a gente está caminhando para uma situação como a da Venezuela, professora Luciana? Então, na verdade, a Venezuela ela apresenta esse problema a mais do que se a gente pensar Brasil e Argentina, como você falou, porque a gente tem um problema de inflação, mas a inflação está ali nos 2 dígitos. Uhum. A ideia de uma inflação de 4 dígitos, como anual de 4 dígitos, como era na década de 90, ainda está um pouco distante de nós, né? Não é uma ameaça tão próxima quanto à questão da Venezuela. Eu acho que isso agrava a situação lá. De modo geral, o que está próximo da gente, o que a gente pode dizer que que temos em comum, embora a gravidade não seja a mesma, mas a ideia de que o poder de compra do brasileiro tem caído e isso tem ajudado a ter essa fragilidade da política. Isso tem a menor dúvida, no momento em que Dilma despenca na opinião pública, coincide com o momento que há aumento de luz, e o momento em que há aumento de combustível, e que tudo isso parece que não é na hora que chega no bolso do trabalhador, isso pesa muito. Então, aquele que ganha um salário, ele deixa de ter o poder de compra inacreditável, associado com a ideia da corrupção, você tem uma queda ali. E aí eu aproveito para colocar um ponto anterior, que é a questão do seguinte, quando eles responsabilizam a esquerda
péssimo desempenho da economia e tudo mais, e vem um outro partido de oposição mais à direita e não resolve, porque não é tão fácil resolver, ainda mais porque se cria, todo o discurso deles passa pela ineficiência da gestão da economia, então você cria a expectativa no eleitor que basta mudar, que ela vai ter um marco, ele não vem, acontece uma profunda frustração. É o que a gente já está começando a ver com o presidente Temer, porque em última instância as pessoas olham para ele, mas não era só mudar. É exatamente não isso. Ia garantir a estabilidade da economia, não ia garantir a confiança do investidor estrangeiro, e daí o Brasil ia voltar a crescer. Então, aí vira uma frustração e dá esse desânimo que a gente percebe, que ainda você consegue ver, ainda quando a oposição não chegou, uma esperança de que se a oposição chegar, ela vai acontecer. Depois você vem esse desencanto, essa desilusão, que aí eu concordo, porque diante de uma desilusão, ninguém diz se a oposição, se a situação, quem vai chegar na próxima eleição presidencial. E tem uma coisa que facilita desilusão, muito. essa decepção é o que muitos brasileiros sofrem hoje em dia. Muita desilusão. É impressionante a situação na Venezuela, algo tristíssimo. E também muita internet, muito celular, muito WhatsApp. Então, assume um governo num país dizendo que vai abaixar o preço do arroz com feijão. Aí a população vai para o supermercado, vê que não abaixou, começa a mandar o WhatsApp para todos os familiares e amigos que não abaixou, não. Então, a informação hoje é tão rápida e isso atrapalha, ou até favorece, também não sei se é para um outro programa, atrapalha quem e favorece quem, o tempo da política, porque aí a decisão política ela tem que ser tomada com uma pressa que no passado não era previsível. Mudou o tempo da decisão política e os governantes estão muito reféns dessa questão da informação muito rápida. E se a economia, como a economia demora para retomar, como a gente está dizendo em vários países, inclusive no Brasil, eu tenho a impressão que o eleitor, que também é consumidor, o eleitor que pode estar desempregado, o eleitor que percebe a família sem nenhum tipo de acesso à cultura, educação, políticas públicas, esse eleitor ele vai ficar cada vez mais crítico do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. E pode acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma diminuição pelo interesse na política muito grande, inclusive na hora da votação. Se o Brasil hoje não tivesse voto obrigatório, nós teríamos uma baixíssima participação, na minha perspectiva, do ponto de vista eleitoral. Isso tudo é muito grave, porque trazer anomia, né, problemas sistêmicos ao contexto da política é sempre ruim, porque é a política, ou deveria ser a política, que vai conseguir reverter a área econômica. O problema é que elas estão muito descompassadas, né? Tanto a política quanto a economia. Muito bem, principalmente agora, né, com o avançado da hora, eu preciso encerrar esse bloco. A gente podia seguir nesse assunto agora, mas eu tenho que me despedir já da Helena Jorge, que conversa com a gente lá de Caracas, na Venezuela. Helena, muito obrigado por ter participado conosco e contribuído aí, trazendo esse ponto de vista local aí dos brasileiros também na Venezuela. Obrigada, Cristiano. Obrigada a todos. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com mais debate, então não sai daí. Muito bem, o debate está de volta para falar sobre política e sociedade na América Latina. Pois é, a população de Medellín, na Colômbia, lotou o estádio Atanásio Girardot na noite do dia 30 de novembro para homenagear a Chapecoense, time que disputaria no mesmo dia e horário a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O time colombiano organizou uma homenagem aos 71 mortos na queda do avião, que interrompeu o sonho do time catarinense e vitimou, além dos atletas, comissão técnica, jornalistas e tripulação. Jornalistas de vários países e comentaristas de política entenderam o gesto dos colombianos como uma manifestação do sentimento latino-americano. Curiosamente, apenas 4% dos brasileiros se definem como latino-americanos, segundo uma pesquisa divulgada no final de 2015 pelo projeto As Américas e o Mundo, Opinião Pública e Política Externa. Nesse estudo, conduzido no Brasil pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, 79% dos entrevistados afirmaram que se definiriam primeiro como brasileiros.
Outros 13% como cidadão do mundo, e latino-americano veio em terceiro lugar, aí com 4%, e sul-americano em seguida com apenas 1% das respostas. Já os nossos irmãos colombianos, chilenos, argentinos, peruanos e equatorianos assinalaram latino-americanos e sul-americano como as primeiras opções. Então, para falar um pouco mais sobre identidade e outras questões ligadas à América Latina, contamos hoje aqui no estúdio com a presença de Luciana Fernandes Veiga, integrante do Centro de Pesquisa em Comportamento Político, Opinião Pública e Eleições na América Latina e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E também conosco aqui está o José Luiz Niemeyer, coordenador de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Bom, professora Luciana, essa questão da identidade latino-americana ou a falta de reconhecimento do brasileiro em relação à nossa posição geopolítica é histórica, não é de hoje, né? A gente percebe que é uma coisa histórica. Na verdade, nós sempre olhamos para os Estados Unidos, para a Europa, como um modelo a ser seguido. E a gente sempre teve uma dificuldade de se identificar com a América Latina. Eu acho que ela foi atenuada, né? Essa discrepância de percepção do brasileiro e dos demais latino-americanos enquanto uma identidade, ela foi um pouco atenuada na primeira metade do século XXI, como a gente havia dito, dentro desse projeto político de geopolítica. Mas ela ainda é intensa pelos números que você mostra, né? Se você me perguntar, sinceramente, eu acho que eu diria brasileira. O único lugar que eu me identifiquei como latino-americana é quando eu passei tempo nos Estados Unidos e todo formulário eu tinha que explicar meu background, o meu cultural. E aí aparecia como latino-americana, eu marcava como latino-americana. Mas a gente não tem mesmo essa questão. Às vezes eu me questiono se é por causa da língua. Eu acho que a língua ela acaba tendo pode dificultar um pouco mais. Existe uma percepção da América Latina também de perceber no Brasil, né, nos brasileiros, essa certa que eles chamam da prepotência de se achar o império dentro da América Latina, que foi um pouco atenuado de novo por essa política que nós já falamos no início de 2000. Mas isso, de alguma maneira, a gente não incorpora muito a ideia de América Latina, de um pertencimento da América Latina, né? Niemeyer, pensando, como eu mencionei aqui, a questão da homenagem feita pela Colômbia, né, muitos disseram que reafirmava um pouco a questão da identidade latino-americana. Você acredita que pode ter algum tipo de mudança no comportamento do brasileiro, ou pelo menos em abrir um pouco mais os olhos para os nossos vizinhos? Tomara. Se um time boliviano tivesse sofrido um acidente no Acre, um avião caído e toda a população e delegação morta, eu não imagino nenhum tipo de manifestação muito propositiva por parte da sociedade brasileira. Nós estamos de costas para a América Latina. A questão geográfica, primeira geográfica, a Amazônia nos separa muito do norte da América do Sul, que é uma parte muito latente daquilo que ser latino-americano representa, né? E também a questão histórica. O Brasil, na Guerra do Paraguai, por exemplo, foi um país que atuou de uma maneira insofismável do ponto de vista do uso da violência. Fizemos tudo o que podíamos e que não podíamos na Guerra do Paraguai. Então, esses povos não esquecem. A nossa relação com a Argentina é uma relação muito complicada ainda. As duas sociedades. Não é só na questão do futebol, não. É uma questão de... O futebol acaba aparecendo mais, mas a relação é mais intensa do que isso. É o que a professora Luciana colocou. A questão da língua é uma barreira importante, porque o espanhol bem falado e o português bem falado são muito diferentes, não são próximos. As línguas bem faladas. A questão da culinária, a questão da origem étnica, até um pouco, talvez, grave falar disso, mas isso é importante sim, do ponto de vista do tipo físico. Nós brasileiros gostamos de dizer que somos muito diferentes dos latino-americanos, quando na verdade somos uma mistura de povos também, mas nós gostamos de deixar mais proeminente nosso lado ocidental, quando podemos anglo-saxão. Por isso que é muito interessante essa questão da homenagem, porque Chapecó, o time da Chapecoense vem da cidade de Chapecó, que é uma cidade de construção europeia, de migração europeia. Bacana os colombianos e os latino-americanos homenagearem pessoas com uma origem também europeia. Bacana isso, mostra claramente que
o preconceito parece, e é preconceito mesmo, o preconceito parece que é maior daqui para lá do que de lá para cá. Mas tem a ver com a questão geográfica, tem a ver com a questão histórica. O Brasil ainda se acha, como os argentinos gostam de fazer, até usam um erro do português dizendo pra gente, quando a gente vai para lá, o Brasil é o país mais grande do mundo, né? É porque nós nos achamos mesmo, na América do Sul, o país mais grande do mundo. Nós temos uma postura ainda de uma liderança que nós achamos inconteste, meio pretensiosa, mas que nem conseguimos exercer também. O Brasil tinha que ser muito mais líder do que é na América do Sul, mas como o governo brasileiro, as estruturas do Estado brasileiro, principalmente na política externa, estão de costas para a América Latina e do Sul, porque não interessa, nós achamos que não há interesse econômico, não há interesse comercial do tamanho do Brasil. Como nós vamos fazer comércio com a Bolívia? É melhor tratar de questões com a União Europeia ou com os Estados Unidos. Nossa pauta de exportação para os Estados Unidos de produtos semi-industrializados e industrializados e de produtos agrícolas para a União Europeia é muito mais relevante do que a nossa pauta com a América Latina, porque nós não construímos uma pauta de comércio, de cooperação econômica. Só nos últimos 20 anos, 10 anos, que algumas empresas brasileiras multinacionais começaram a buscar projetos na América do Sul. Antes era muito mais África e aquilo que a gente conseguia nos Estados Unidos e União Europeia. Então, eu acho que a bola está muito com o Brasil, já que o futebol está na pauta, a bola está muito com o Brasil. O Brasil precisaria se aproximar mais. Para a gente ter uma ideia, o Brasil faz parte da comunidade de países de língua portuguesa, que foi uma bela iniciativa na perspectiva do soft power da política externa brasileira nos últimos anos, e nós não conseguimos nos integrar do ponto de vista linguístico na América do Sul, do ponto de vista cultural. Nós temos um problema, parece que quando a gente recebe aqui o peruano, o boliviano, o colombiano, trazendo a cultura destas sociedades, desses povos, parece que a gente tem um olhar muito distante. Olha, isso não tem nada a ver com o Brasil. Quando nós deveríamos ser mais propositivos nessa seara. É muito mais próximo do que se imagina. É isso que eu ia dizer. Os nossos problemas são muito próximos. Né? Problemas de governabilidade, problemas de política, ou seja, problema sério da desigualdade. Ou seja, se a gente pegar os nossos problemas, a história é um pouco parecida, levando em consideração essa colonização diferenciada de Portugal e da Espanha, mas há uma história... Mas a base eram indígenas em todos os locais, né? Inclusive, na Chapecoense, o professor mencionou as homenagens. Em Chapecó, inclusive, uma das tribos indígenas da região, que recebe o nome aí, que batiza, inclusive, o estádio da Chapecoense, prestou uma homenagem também. Então, você vê... Eu acho que foi muito por aí que pegou. Exatamente. Aquela questão do garoto com cocá, né? Aquilo foi uma cena muito bonita, né? Bom, outro fato que ocupou as manchetes dos jornais nos últimos dias e também tem relação com esse sentimento latino-americano foi a morte do líder cubano Fidel Castro aos 90 anos. A Revolução Cubana foi o fato político mais poderoso aí e que o maior impacto causou na América Latina ao longo da segunda metade do século XX, não por causa do seu caráter heróico e romântico ou porque o regime implantado por Fidel Castro evoluiu posteriormente para o comunismo, mas porque ela exprimiu aí dramaticamente as contradições não resolvidas entre os Estados Unidos e os demais países da região. Então, para falar um pouco mais sobre esse episódio, eu convido agora para o nosso debate o Bruno Conder Comparato, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo ao debate. Tudo bem, como vão vocês? Tudo certo, um prazer recebê-lo aqui. Quero já começar ouvindo de você de que forma a morte de Fidel Castro afeta a política na América Latina ou não afeta, na sua opinião, Bruno? Olha, na minha opinião, não afeta muita coisa, porque o Fidel Castro ele está fora de combate já há alguns anos. Se eu não me engano, desde 2006, ele não é mais, enfim, ele fica que nem uma sombra em Cuba, mas é o irmão dele que está à frente do Estado. E a influência do Fidel Castro é muito mais do plano das ideias. E aí não importa se ele está vivo ou está morto. Aliás, talvez ele morto, ele reviva um pouco as ideias. Enfim, sirva mais como um modelo, né, para aqueles que são seguidores dele.
Agora você menciona a questão da influência no campo das ideias, frente a essa discussão que a gente trazia aqui da identidade do latino-americano. Você acredita que isso pode ter algum tipo de influência, pode reviver aí ou trazer um novo gás, inclusive para os governos chamados de bolivarianos na região? Eu acho que sim, porque, enfim, se tem alguém que encarna a defesa do espírito latino-americano é o Fidel Castro, que ele enfrentou praticamente sozinho o maior império do mundo, que são os Estados Unidos. Quando tinha a União Soviética, tinha força, dava dinheiro, isso ajudava bastante, mas antes da União Soviética apoiar, o Fidel Castro já já era uma pedra no sapato dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que ele sobreviveu a 600 e tantos tentativas de assassinato, tentativas de, como se diz, atentados contra ele, e a 10 presidentes norte-americanos, né? E eu acho que ele continua, assim como Vargas continua a ter influência na política brasileira. Você mencionou os governos bolivarianos. Simão Bolívar morreu no século XIX e esses governos ainda lembram a memória dele. Então, no plano das ideias, a experiência que conta, são os discursos, e ele gostava de falar muito, a atitude. E aí o Fidel Castro encarna essa altivez latino-americana. Sem dúvida. Já volto a chamar você, Bruno. Professora Luciana, morte de Fidel, a gente já falava no primeiro bloco aqui um pouquinho sobre a questão de alinhamento dos países, né, na região, saindo da esquerda, indo mais para o centro. A morte de Fidel, que tipo de influência você acha que pode ter a partir de agora? Eu acho que uma influência direta, eu acho difícil, pelo motivo que foi dito, a ideia de que, em última instância, nesse momento atual, a ideia da esquerda, ela está enfraquecida, entende? Então, assim, ele já estava, né, fora do governo, ou seja, na própria Cuba ele já estava um pouco enfraquecido, já tinha um processo de negociação entre Cuba e Estados Unidos, que já estava um pouco enfraquecendo esse projeto, e a expectativa de agora, com o Trump e com a morte dele, eu acho que talvez seja de acelerar as mudanças, se afastando um pouco desse projeto do Fidel, embora sempre vai haver alguma resistência, mas eu acho que, para ser bem, eu diria que eu acho que enfraquece mais do que fortalece. A ausência dele vivo, eu acho que acaba enfraquecendo mais do que coisa, porque da ideia do que a imprensa tem divulgado muito, o fim de um ciclo, entende? Então, assim, que ele possa, assim, eu acho que dentro do imaginário de se construir contra a esquerda deste momento, ela acaba fortalecendo mais, no curtíssimo prazo, o argumento da direita do que o argumento da esquerda. Ou seja, os ciclos estão terminando, então é hora da gente mudar. Então, eu acho que isso, a curto prazo, eu acho que isso enfraquece mais do que fortalece. Ele mesmo, Raul Castro, já tinha um posicionamento também um pouco mais conciliador, né, do que Fidel. Ele vai se aproximar mais dos Estados Unidos, vai manter o acordo. Não precisamos aguardar um pouco para ver como o Trump vai atuar na perspectiva de política externa, porque ele pode não ser tão isolacionista como está dizendo. Agora, eu acho que é sempre importante para o telespectador lembrar também, porque agora a gente vê muito na internet, na mídia, uma crítica a Fidel, ditador, né? Mas é importante dizer que, muitas vezes, contra a violência, só usando a violência. O regime de Fulgêncio Batista, em Cuba, era um regime facínora, né? Era um ditador, eliminava seus opositores no dia claro, nem precisava da calada da noite. Cuba era um cassino a céu aberto, para os prazeres da elite branca de Miami e Flórida. Então, precisamos lembrar o que era também Cuba, né? Cuba hoje é um exemplo do ponto de vista de acesso à educação, acesso à cultura, que é algo importantíssimo numa sociedade e que são poucas que têm acesso à cultura e ao esporte. Você tem especificidades em Cuba muito interessantes. Por exemplo, se um ônibus chega lotado num ponto de ônibus, a pessoa percebe o ônibus lotado, ela não pega aquele ônibus, ela guarda o próximo.
Há um sentido de bem comum em Cuba, do que é realmente o coletivo, que é uma herança interessante. É claro que Cuba vai ter que se abrir, inclusive na perspectiva religiosa, o direito ao credo, a professar religiões variadas, não só a católica, eu acho que é algo importante para ocorrer em Cuba. Projetos público-privados, alguma iniciativa privada surgir em Cuba e tocar alguns projetos com o Estado cubano. Mas eu acho importante, sim, não é romantismo da minha parte, não. É nós lembrarmos o que era Cuba e naquilo que se transformou. Agora, as pessoas lembram dos últimos 10, 20 anos que realmente o regime não se distendeu, o regime ficou muito centralizado, foi um erro estratégico do grupo de Fidel, de Raul. Agora eles devem, aos poucos, liberalizar o regime, né? E vamos ver, principalmente, a relação entre Cuba e Estados Unidos, que eu acho que é algo muito interessante para a gente analisar. Vou chamar o Bruno e conversar com a gente pela internet. Bruno, como você avalia a reação de alívio de muitos cubanos que moram fora do país, como os que vivem em Miami? Aqui o Neymar já mencionou, né, os Estados Unidos, essa proximidade, mas muitos se declararam aí aliviados com a morte de Fidel. Esses cubanos, americanos que estão aliviados com a morte de Fidel é uma relação muito mais pessoal, individual, com uma história pessoal, as famílias, ou eles, mas no caso acho que são mais as famílias, saíram de Cuba, fugidas. Então, mas a influência, não tem uma influência política, a não ser na política local ali, da Flórida, do sul dos Estados Unidos. Eu queria falar mais de um aspecto, que é o seguinte: a esquerda tá por baixo no mundo todo, né? A iniciativa política, no momento, está com a direita. Você veja esse slogan, essa palavra de ordem aqui no Brasil, que é nenhum direito a menos. Isso é uma posição reativa, de resistência. A proposição está com a direita. Então, não dá para pensar na influência no Fidel para a esquerda, ele não vai salvar nada. É apenas um exemplo de uma política de esquerda que aconteceu durante muito tempo. Claro, teve seus problemas, porque em política a gente tem que fazer escolhas. Então, escolheu-se mais privilegiar o lado social. Então, tem ganhos muito importantes do ponto de vista, por exemplo, da saúde. A gente conheceu de perto a experiência dos médicos cubanos que vieram ao Brasil, alguns ainda estão aqui, numa modalidade de medicina que eles são bons, que é essa medicina em que não precisa de muita coisa, não precisa de exames caros, enfim, é o médico da família, aquele que consegue fazer a medicina em um lugar muito precário, onde não há quase nada. E eles levam isso como uma missão de vida, né? Esses médicos cubanos que vieram para cá e vão para outros lugares do mundo também. Então tem coisas boas. O Fidel colocou Cuba no mapa. Qualquer pessoa do mundo já ouviu falar, enfim, um pouco mais de leitura, já ouviu falar no Fidel Castro, já ouviu falar em Cuba. Então, claro que hoje em dia o país enfrenta uma série de dificuldades, mas é um ponto de partida para construir alguma coisa, melhor. Bruno, e na sua opinião, de que forma pode se suceder essa reaproximação aí de Cuba com os Estados Unidos a partir de agora? A gente ainda não sabe muito bem como será a política de Trump, mas a partir do que você acompanha, como é que você acha que pode se desdobrar essa reaproximação? Olha, eu acho que a reaproximação vai acontecer mesmo porque os Estados Unidos exerce uma força irresistível. Não só pelo poder militar e tudo mais, mas o apelo do consumo é muito forte. Então, eu não vejo muito como Cuba resistir durante muito tempo, mesmo porque já a abertura já começa. E na minha opinião, é apenas uma opinião, porque eu não estudei o assunto a fundo, mas na minha opinião, isso vai se dar muito mais rápido do que a gente imagina.
É assim que aumentar mais o fluxo de turismo, de comércio, isso vai ser muito rápido. Muito bem. Neymar, quer complementar? Não, eu acho que é por aí. Eu acho que vai ser rápido mesmo. Acho que vai ser interessante no campo das relações internacionais a gente perceber, porque a gente vai poder perceber também como a Coreia do Norte vai se posicionar, como outros países que têm governos mais fechados vão se posicionar com relação a Trump. O problema é Trump e o governo norte-americano ficar muito isolado. Aí é uma resposta ruim ao contexto multilateral. Muito bem. Bruno Comparato, obrigado por ter participado aqui conosco, ter colocado também esse ponto de vista no debate de hoje. Um abraço para você. Um abraço, eu quero cumprimentar o Niemeyer também, que foi meu colega na universidade. Eu estava falando isso, Bruno. Um abraço, um grande prazer te ver. Debate reconectando os colegas aqui. Estamos aqui no Rio de Janeiro, à disposição. Quando quiser, é só aparecer. Um abraço, Bruno. Um abraço. Valeu. Bom, a gente está aqui quase encaminhando para a reta final do programa. Eu quero ouvir uma consideração final de vocês, retomando um pouquinho o que a gente já começou a falar no programa aqui. Falamos de Mercosul, da Venezuela, pontuamos a questão da identidade latino-americana. O Bruno me fez lembrar também da questão no Reino Unido, né, com a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, que também foi aí um choque para muitos, né, que acompanham a política externa. E a gente tem sempre essa comparação, querendo ou não, não é informal, mas de União Europeia com o Mercosul. Vocês acham que no nosso bloco aqui, no nosso continente, afeta alguma coisa? Como a gente pode tentar pensar no Mercosul, futuro do Mercosul daqui a 5, 10 anos, professora Luciana? Então, tentando pegar tudo que nós falamos daqui, eu acho que uma coisa que foi interessante, que o Neymar chamou a atenção, que é a ideia de que, na verdade, isso funciona em ondas, né? São ciclos, né? São ciclos, isso. Então, a gente teve, na década de 90, um ciclo neoliberal que durou 10 a 15 anos, depois do processo da democratização, final de 70, 80, então você tem um processo neoliberal que fez baixar a inflação, mas não fez, em última instância, não reduziu aquela pobreza forte, a desigualdade, ou seja, aqueles presidentes cumpriram algum papel, Fernando Henrique, Menem na Argentina, Menem, Fujimori, mas eles não cumpriram o segundo desafio, que era o desafio de colocar como prioridade a redução da desigualdade, e aí vem, então, é claro que eu sei que o controle da inflação impacta lá no controle da... Sei que o presidente Fernando Henrique começou com os projetos sociais, não é que não se reconheça, mas se você pegar o vulto, né, de prioridade, de investimento, né, é disso que nós estamos falando, nos governos de esquerda que vieram na sequência, eles tiveram isso como uma prioridade e associado com a ideia do crescimento econômico. Então, na verdade, você teve esse ponto todo, só que lá pelas tantas a coisa não se sustentou, né? Uma revisão da economia não foi feita e aí chegamos nesse momento que chegamos agora. Então, a questão que se coloca vai ter essa onda mais neoliberal, vai ter essa onda um pouco mais de resgate, um pouco mais conservador, de corte de investimentos sociais e diversos cortes para que, em última instância, se possa reequilibrar as contas, as dívidas e tudo mais. Nesse momento, vai se ter uma política externa mais olhada, mais egoísta do ponto de vista do que nós estamos falando em termos de bloco e tudo mais. Sim, mas... pode ser que, uma vez feito isso, se isso obtiver sucesso, esse é o primeiro ponto. Se os partidos conservadores obtiverem sucesso em promoverem esse aspecto, pode ser que isso dure um pouco mais ou um pouco menos, mas que esse ciclo também vai acabar. Agora, se não conseguir sucesso, aí acaba mais rápido, né? Estou de acordo com a professora Luciana, perfeito. E acho que esses ciclos apenas vão durar menos. Essa que é a questão, porque a política vai ser mais rápida do que a economia. E as necessidades da sociedade na política vão aparecer de maneiras muito diversas e diferentes, entendeu? Então, os grupos sociais estão mais organizados, eles perceberam e aproveitaram bem o período de expansão, vão continuar cobrando. Então, a necessidade de uma política talvez menos conservadora surge daqui a um ano. E aí você vai ter eleição, isso em todas as sociedades, não só na América Latina, na América do Sul, mas em todo o mundo.
nós vamos ter cada vez mais. Eu acho isso positivo do ponto de vista do processo político, né? Nós só temos que ter um sistema político que responda melhor a essas mudanças na participação do eleitor, do cidadão. Por isso que tem que ter reforma política, por isso que tem que ter partidos que realmente representem, por isso que tem que ter, talvez, o fim de alguns tipos de instrumentos do sistema político, como coligações, a torta direito. Você tem que pensar na fidelidade partidária, sim, cláusula de barreira, porque você precisa fazer com que o eleitor... Clarice Lispector colocou bem aquela frase da Clarice. Quer mudar, mude, mas mude devagar, porque o que interessa não é a direção, é a velocidade. Se não estou enganado, essa é a frase da Clarice. Essa é a real dela, né? Daquelas fakes que aparecem na rede social. É a frase bonita dela. Então, para a gente poder... A gente até deve mudar, mas se a gente começar a mudar muito rapidamente... Imagina se daqui a um ano não deu certo o governo Temer e já volta uma outra agenda na perspectiva política. Pode acontecer, isso que eu estou dizendo aqui. Pode acontecer de maneira muito rápida. E isso não é bom, porque isso gera insegurança institucional, gera sobreposição de interesses dos poderes. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito grave, entre o poder executivo, legislativo e judiciário. É muito grave. O presidente da República, num domingo ao meio-dia, ele colocar... Se o Congresso não votar um projeto como ele deseja, como chefe do Executivo, ele vai vetar antes do projeto ser votado, é no mínimo uma novidade, né? No sistema político brasileiro, na historiografia política brasileira. Tanto que o Congresso, o que fez dias depois? Até fez o que ele queria, manteve a punição para a Caixa 2, se não estou enganado, porque o projeto é tão cheio de variáveis, só que mudou o projeto em outros pontos. O Congresso não gostou aquele posicionamento do Executivo. E também o Judiciário colocar o tempo todo que a Lava Jato vai terminar se o Congresso não votar um determinado projeto daquela forma, é querer colocar o guiso no gato. Isso é perigoso. A gente tem que aprofundar aí o nível da nossa discussão política no país. Está muito superficial, né, professor? Acho que nesse ponto a gente concorda aqui. A gente pode voltar a esse assunto quando você menos esperar aqui no debate, mas por hoje preciso encerrar o nosso programa. Então, professora Luciana, professor Niemeyer, muito obrigado. Um prazer recebê-los aqui no debate de hoje. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. Então não esqueça, o debate acaba por aqui, mas você pode conferir esse e todos os outros episódios direto do seu celular, seu tablet ou computador através do futuraplay.org, a sua nova forma de acessar o Futura. Um abraço para você e até a próxima.